Limitações formais, processuais ou procedimentais. Referem-se ao procedimento de elaboração da emenda constitucional, englobando-se a iniciativa e o procedimento de votação, aprovação, quórum qualificado e promulgação. As limitações formais podem ser subjetivas ou objetivas. Limitações formais subjetivas. Iniciativa. A emenda pode ser proposta por 1/3 no mínimo dos membros da Câmara ou Senado, Presidente da República, mais da metade das Assembleias Legislativas dos Estados, com aprovação de maioria simples dos seus membros. Observe, amigão, que a maioria da doutrina entende que não existe previsão para a proposta popular de emenda constitucional. A proposta de José Afonso da Silva, portanto, não é aceita pela maioria, tendo em vista que se trata de norma excepcional que deve ser interpretada restritivamente. Limitações formais objetivas. Trata-se do procedimento que, conforme o artigo 60, parágrafo 2º, exige votação em 2 turnos, aprovação de 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional, promulgação pelas mesas da Câmara e do Senado em conjunto, não havendo que se falar em veto ou sanção do presidente. A emenda rejeitada ou prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Veja bem, concurseiro, professor destaca que a sessão legislativa vai de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Artigo 57. Observe que há prescrição idêntica para rejeição ou perda de objeto de medida provisória. Artigo 62, parágrafo 10. Há também previsão similar para rejeição de projeto de lei. Artigo 67. Porém, nesse caso, o artigo 67 permite que o projeto de lei rejeitado seja proposto na mesma sessão legislativa se for proposto por maioria absoluta, mais de 50% dos membros da Câmara ou do Senado. Atenção aqui. O STF tem entendimento de que, quando o procedimento não está previsto na Constituição, mas sim em regime interno de qualquer das casas do Congresso, Câmara ou do Senado, a questão é interna corporis. Somente se tiver previsto na Constituição é que se trata de processo legislativo e sua violação gera inconstitucionalidade formal. Foi com base nesse entendimento que o STF, no julgamento da ADI 4357, que discutia violação de prazo regimental do Senado de intervalo para os 2 turnos de votação da emenda dos precatórios, Emenda Constitucional 62 de 2009, afastou a alegação de inconstitucionalidade formal por entender que a Carta de 1988 não conferiu tratamento específico quanto ao intervalo temporal mínimo entre 2 turnos de votação. Constituição Federal, artigo 62, parágrafo 2º, e por isso não caberia interferência judicial no âmago do processo político. Limitações materiais são proibições relativas a determinados temas, assuntos ou matérias cuja disciplina, por ordem do poder constituinte originário, não podem ser revistas pelo poder de reforma. São denominadas de reserva de justiça por canotilho. É pacífico o entendimento do STF no sentido de que é admissível ação direta de inconstitucionalidade, ADI, contra emenda constitucional por violar cláusulas pétreas da Constituição originária. ADI 939, ADI 1946. As cláusulas pétreas estão previstas no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição, segundo o qual não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, inciso 1, a forma federativa de Estado, 2, o voto direto, secreto, universal e periódico, 3, a separação dos poderes, 4, os direitos e garantias individuais.